se eu te contar que a verdadeira história da Peppa Pig é na realidade estranha e até pode ser considerado um filme de terror? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Peppa Pig é uma porquinha que tem 4 anos de idade e que adora brincar com seu irmão e amigos e participar de grupos de jogos quando não está brincando com seu irmão mais novo, George. Olha só aqui! Que porra é essa? Uma fotografia, Peppa. Sendo considerada uma porquinha barulhenta e energética e que é facilmente provocada, curiosa e brincalhona, às vezes Peppa pode ser esquecida e até mesmo mandona, e pode ser rude e teimosa se não souber o que está acontecendo, mas vai se desculpar se perceber que fez algo de errado. Ela tem um temperamento, às vezes que normalmente só parece falhar em alguma coisa quando fica irritada com seu irmão mais novo, George. Nos velhos tempos, você também era um bebê, Peppa. Não! Sua vaca! Embora Peppa normalmente não faça mal, ela é considerada um tanto quanto atrevida. Ela também se envergonha facilmente e pode fazer um beicinho se não conseguir o que quer, mas ela não é realmente mimada ou mesquinha. E também é naturalmente orgulhosa de suas realizações e tende a se exibir se souber que pode. A história que a gente vai ver hoje é justamente muito aterrorizante, então se você não tá pronto pra ver isso, agora é hora de sair. Eu tenho algumas fotos aqui no computador. Quem você acha que é essa? Sabemos que crianças pequenas são capazes de ficar horas e horas na frente da televisão, vendo esse desenho monótono e mal desenhado, e que com certeza tem um estilo parecido com Calilu ou Pocoyo. Porém, a horrível verdade que está escondida por trás de Peppa Pig é bastante triste, já que a história como todo surgiu não é tão encantadora assim, e nem tão simples como costuma acontecer. Todos os meninos e meninas mais novos gostam da personagem da Peppa, e os pais não costumam ver nada de mal nesse desenho animado. Porém, quando terminar de ler essa história e conhecer a sua verdadeira origem, jamais voltará a colocar esse programa para os seus filhos. A tal história foi contada por um pai que, ao se recordar de momentos traumáticos de sua infância, os relacionou claramente a essa criatura. Há aproximadamente 1 década e meia, eu vivia em uma granja junto com meus pais. A poucos metros da nossa casa, vivia uma família que se dedicava a criar porcos, além de lá funcionar também um matadouro. O criadouro de porcos era dos Smith, cujos negócios não iam bem, pois suas vendas estavam caindo constantemente. O certo é que essa família era composta apenas na realidade por 2 membros, Peppa e Smith, seu pai, Jonan Smith. A mãe da menina havia sido levada para a prisão por tentar assassinar seu marido com um machado quando estava bêbada. Pois bem, essa Peppa que falamos, ela era minha amiga, e ela era uma garota agradável e dócil. Apesar de tudo que havia passado, tinha sardas no rosto e era um pouco gordinha, coisa que havia herdado de seu pai. Às vezes eu acompanhava a Peppa para dar de comer a seus porcos, dos quais Peppa tinha seus favoritos. Era uma família de porcos um tanto quanto diferente, onde o macho era um animal enorme e obeso. Se me lembro bem, Peppa dizia que ele estava até meio cego, e a fêmea pode ter somente 2 crias por ser pouco fértil. Uma das crias, um simpático leitãozinho, não fazia como os outros. Ele não fazia oink, só grunhia como um demônio, um dinossauro. A outra leitoa era extremamente grande também. E essa última havia sido vítima de uma mutação dentro do ventre de sua mãe. Por isso, parecia maior em comparação com o resto. Peppa e eu costumávamos fazer desenhos com giz de parede no meu celeiro. Um dia como outro qualquer, enquanto eu e minha pouca imaginação desenhávamos uma flor, minha amiga estava desenhando uma espécie de bosque que era bem estranho. Com um giz de cera cor-de-rosa, ela desenhou uma família de porcos com roupas, e aquilo naquele momento eu até achei estranho, mas não reparei muito. O que era bem engraçado até por sinal. Peppa viu que eu estava sorrindo e me apresentou a sua obra de arte com uma voz bastante orgulhosa de si mesma. Essa que você vê aqui é a minha Mamãe Pig, e quem está ao seu lado é George, e que tem suas patinhas e um dinossauro de pelúcia, porque gosta de rugir com ele. Depois vem Papai Pig, que usa óculos porque não enxerga bem. E a última vai se chamar Peppa Pig, que nem eu, porque eu gosto muito dela e ela se parece bastante comigo. Minha amiga nessa hora gostou tanto do que ela fez que ela decidiu então chamar o seu pai para poder ver os desenhos. Ele pegou Peppa pelas tranças e começou a gritar: "Maldita, quantas vezes eu falei para não fazer carinho nos porcos? Hoje de manhã arrumei a máquina trituradora e vou voltar com a produção de carne."
Então, esses animais putrefatos que você desenhou na parede estão doentes. Amanhã mesmo vou me desfazer deles e venderei ao açougueiro. Peppa começou a chorar e eu logo fui abraçá-la, mas seu pai se colocou no meu caminho e a levou para triturar os restos para dar de comer aos porcos. Ela estava muito triste, dava para escutar da minha casa que ela chorava, quando o pai começou a dar machadadas no porquinho que ela havia chamado de Peppa Pig. Logo depois ela veio no meu celeiro com as mãos cobertas de sangue da sua porca que havia sido morta. Entre lágrimas e choros, pintou com sangue vermelho o vestido da porquinha menor, a Peppa. Depois desenhou um sorriso vermelho sobre o giz rosa e parou de chorar. Levantou o olhar até mim, deu alguns passos lentos e sussurrou para eu ir lá triturar os restos dos dejetos porque não haviam acabado os do dia anterior. Eu a segui e chegamos na máquina trituradora, uma máquina automática e imensa e com uma grande potência. Devia ter cerca de 20 anos aquilo lá. Minha amiga ligou e encheu uma bacia de coisas desagradáveis e subiu uma escadinha. Uma vez em cima, eu a vi jogar o conteúdo e logo depois desceu, com algo ainda mais fedorento. Fazia um barulho, como se estivesse algo entalado. As poderosas engrenagens haviam deixado de funcionar e Peppa, com a cara de cansaço, voltou a subir a escada para ver o que havia de errado. Não sei se foi proposital ou simplesmente um acidente. Peppa estava com o braço enfiado dentro da máquina enquanto forçava as engrenagens a empurrar para dentro da canaleta de onde saía a espessa e fedida pasta. Ali saía muito sangue e que estava jorrando por todas as partes. Nesse momento, Peppa começou a gritar meu nome e pedir ajuda, e eu, paralisado em pânico, corri até ela, mas tropecei e derrubei a pequena escada que ainda sustentava os pés de Peppa. A menina já havia triturado seu braço até o ombro, mas a máquina continuava. Inocentemente e com a intenção de desligar a máquina, me dirigi à canaleta da pasta e toquei tudo aquilo. Mas o sangue espirrou na minha cara e o pedaço de Peppa chegou até a minha boca. Eu só escutava os gritos horríveis da Peppa, que ainda estava viva. Eram os gritos mais desesperadores que eu vi na minha vida. Mas de repente pararam. A máquina havia engolido o corpo todo de Peppa. Eu saí em choque e rapidamente meus pais e os pais de Peppa foram me ajudar. Depois de escutar todo o barulho, o pai de Peppa viu as pernas de sua filha presas ainda no triturador, na parte superior daquele triturador automático. Tirou com força, como se quisesse salvá-la da máquina, mas a máquina já estava quase atolada e não parava de trabalhar, fabricando essa pasta ensanguentada do que sobrou dela. Meus pais me levaram na hora correndo para casa, pedindo que eu esquecesse quando, lógico, seria me perguntar o que havia acontecido. Na noite seguinte, o corpo do pai de Peppa foi encontrado na parede do meu celeiro. Seu rosto havia sido desfigurado por uma escopeta que havia sido disparada entre seus olhos. O pai havia se suicidado aos pés do desenho de sua filha, e o sangue era muito escuro, como terra, fazendo com que a família de porcos ficasse sob um verdadeiro lodo, já que os porcos adoravam chafurdar lá. Quando pude me recompor, a polícia estava examinando o lugar dos acontecimentos, e havia um repórter que me entrevistou e me pediu detalhes do ocorrido. Pouco depois, ficamos sabendo que a história foi pega pelos criadores de uma série e que ficaria conhecida póstumamente, mostrando o dia a dia da simpática porquinha chamada de Peppa, que vive feliz, encantando a família nas colinas. Na próxima vez que minha filha reclamar sobre esse desenho, não poderia deixar de lembrar desse desenho que aquela menina pintou na parede do meu celeiro, agora encarnado na televisão. Ainda posso sentir o sangue em minhas mãos. Não esquecerei da Peppa Pig. Como derrotar? Pra gente entender esse como derrotar de hoje, é justamente muito mais complicado. A gente viu que a lenda real, a história real de criação da Peppa é muito mais complicada e muito mais profunda do que a gente acha. A gente podia muito bem vir aqui e falar que o problema era o pai, que temos que derrotar o pai, que temos que derrotar até o amigo dela que empurrou, mas de fato dessa vez não existe uma derrota, não existe uma história a ser contada aqui pra derrotar, porque a história por si só é trágica, né? O que poderia ter sido evitado seria justamente, quem sabe, as ações do pai, né? Se ele não houvesse mandado ela matar os animais, se ele não houvesse mandado ela talvez ir até lá para acabar com os porcos, ela estaria viva. E assim, de certa forma, derrotaríamos a Peppa Pig, pois não teríamos essa história para contar hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Nossa, pesou esse rolê, gente. Até